Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Terça-feira, dia 31 de março. E nessa edição do Jornal da Univates, a gente continua a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques, a gente fala do decreto municipal, editado há pouco tempo, que dá as diretrizes do município para os próximos dias. A gente vai falar também da UTI que o Hospital Bruno Borne criou especificamente para o Covid-19 e como estão os leitos, as vagas para serem ocupadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A nossa edição ao vivo do Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Entramos no ar com mais uma edição ao vivo do nosso telejornal para estar trazendo aí a repercussão, do Covid-19 para ti de casa. Aliás, a gente reforça para sempre, na medida do possível, se não precisar, cara, não sai de casa. Aliás, eu começo te trazendo aqui alguns detalhes com relação ao coronavírus em Lajeado, os dados atualizados, tá? No dia de hoje, pela Prefeitura Municipal, às 4 horas da tarde, só aqui na cidade de Lajeado são 210 pessoas possíveis infectadas. Essas pessoas, na verdade, são aqueles casos registrados na Central de Atendimento 24 horas com sintomas que se enquadram no diagnóstico do Covid-19 e foram orientadas a isolamento domiciliar. São 210 pessoas aqui na cidade. 15 casos já foram descartados, 5 confirmados aqui na cidade, 7 estão em análise e nenhuma pessoa morreu. A gente continua dando a repercussão sobre o coronavírus aqui no município, chamando de imediato a repórter Bianca Malman. Nossa equipe, como eu venho comentando aqui no nosso telejornal, está trabalhando em home office, seguindo, obviamente, o que as autoridades de saúde estão solicitando para que se fique em casa. E através da apuração dos fatos, da produção da edição dos conteúdos de casa, a repórter Bianca Malman chega agora com detalhes sobre a questão do Hospital Bruno Borne, que criou especificamente uma UTI para tratar a questão do Covid-19 e que ontem estava com 50% dos leitos já ocupados. Então a gente vai entender agora quais são as soluções para isso com a repórter Bianca Malman. Boa noite. Olá, Marcos Stout. Então, o Hospital Bruno Borne de Lajeado acrescentou 2 novos leitos à UTI Covid-19, um aumento de 30% no espaço que foi criado especialmente para atendimento de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. Agora, então, a UTI possui 8 leitos, sendo que 3 deles já estão ocupados. Essa decisão de aumentar o espaço foi devido ao aumento nas internações, que ontem chegou a 50% da capacidade do local, ou seja, 3 dos então 6 leitos estavam ocupados. Por isso, na manhã de hoje, a diretoria do hospital optou por colocar em prática a fase 2 dessa ampliação. Ou seja, agora a UTI Covid-19 do Hospital Bruno Borne aqui de Lajeado possui 8 leitos, sendo que 3 deles já estão ocupados por pacientes e 5 deles estão disponíveis caso ocorra mais algum caso em que algum paciente tenha que ser internado aqui na cidade. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Bianca. Aliás, Fernando Schmitz na direção de imagens. Nem vamos trocar de câmera, porque a gente vai voltar a acionar a Bianca Malman. Ela que tem mais detalhes sobre a questão também dos valores que foram destinados, verbas, para os hospitais da região. Então vamos de imediato voltar com a repórter Bianca. Pois é, hospitais aqui da região foram beneficiados com recursos para investir nas unidades de tratamento e combate ao novo coronavírus. O valor ele é oriundo do Ministério Público e da Justiça Federal, que destinaram cerca de R$500 mil aos hospitais aqui da região. O Hospital Bruno Borne aqui de Lajeado, por exemplo, recebeu o valor equivalente a R$300 mil. Este recurso, essa doação, ela é oriunda de diversas transações penais e deve ser utilizado na aquisição de equipamentos e materiais médicos para então serem utilizados por profissionais da área da saúde justamente no combate, no tratamento, atendimento de pessoas com sintomas do coronavírus, pacientes que tenham a doença confirmada. Bom, além do Hospital Bruno Borne aqui de Lajeado, outros hospitais da região também foram beneficiados,
como é o caso do Hospital de Estrela, que recebeu a quantia de R$ 85 mil, e os hospitais das cidades de Teutônia, Arroio do Meio e Encantado, que receberam cerca de R$ 40 mil cada um. Ou seja, mais um investimento na área da saúde aqui para a região, para os profissionais, para essas unidades que estão aí na linha de frente e atendendo as pessoas, a comunidade que apresente algum sintoma do coronavírus e até no tratamento dos casos confirmados. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado, Bianca. Daqui a pouco, ao longo da nossa edição do telejornal aqui ao vivo da TV Univates, a gente aciona de novo a Bianca Malman. Ela está trabalhando em home office, apurando os fatos e trazendo mais detalhes para ti que está em casa. Aliás, esses detalhes para ti que está em casa, que a gente vai acionar agora o médico infectologista aqui da cidade, o Guilherme Domingues. A gente fez o seguinte questionamento para ele. Doutor Guilherme, quais são as diferenças, né, entre o H1N1 e a questão do Covid-19? A realidade nossa aqui em Lajeado hoje com relação ao que a gente já viveu e o que a gente está vivendo com relação a essa pandemia. Então, com vocês, dando boa noite ao Dr. Guilherme Domingues, infectologista. Vamos lá. Com relação, então, ao H1N1 e o coronavírus. Tá? O coronavírus ele tem se mostrado muito mais transmissível, tá, do que a influenza. Tá? Nós temos, então, além de uma maior transmissibilidade, nós temos uma maior letalidade, né? Ou seja, as pessoas que se infectam têm mais risco de ter complicações. Nós tínhamos uma taxa de letalidade na H1N1 em torno de 0,1%, 0,2%, agora nós temos em torno aí de 2% a 13,5%. Geral, global, né? Sem comentar em letalidade de algumas faixas etárias, né, que são bem altas, em idosos acima de 80 anos, se chega a 15%, alguns estudos mostram acima de 90 anos 21% de letalidade, então, um pouquinho menos com 60%, 70%, né, mas tudo ainda muito alto, né, são taxas de letalidade bem altas de complicação. Tá? O que também se difere muito dessa pandemia com a pandemia do H1N1 é a questão agora de a gente não ter medicamento específico contra a H1N1, né? Contra o coronavírus, né? Na época do H1N1, nós temos até hoje, né, o Tamiflu, que é o oseltamivir. Ele é um medicamento já aprovado, né? Já existia quando a pandemia do H1N1 se instalou, né? E hoje nós não temos nenhum medicamento específico contra o coronavírus. Já temos estudos com vários medicamentos, mas nenhum ainda contundente, mostrando redução de mortalidade, que funciona realmente. Tá? E então, gente, por não ter um medicamento específico, não temos vacina, né? O vírus da influenza, existiam pessoas, inclusive, que já tinham, na época, algum tipo de anticorpo, porque a gente teve outras influenzas no passado, que algumas pessoas tinham alguma defesa, né? Agora, o coronavírus realmente é uma infecção completamente nova para o ser humano, tá? Pelo menos para a parte ocidental aqui é completamente nova, tá? Então, por se tratar de um vírus altamente disseminável, né, em média se transmite para 3 pessoas, pelo menos cada um. Por ser um vírus com uma taxa de letalidade mais elevada do que, né, principalmente para idosos. Por não se ter uma vacina, né, temos um desenvolvimento, mas deve se demorar em torno de 1 ano, pelo menos, para a gente receber. Né? Por não termos um medicamento, né, ativo completamente, devemos evitar adquirir o vírus e passar adiante. Então, se nós se infectarmos, temos que parar naquele momento a transmissão e nos isolar. Tá? Então, o isolamento serve tanto para não passar adiante, como também para não adquirir. Tá, a gente agradece ao médico infectologista, Dr. Guilherme Domingues, pelas explicações.
e informa para ti de casa, né? Que na verdade esse é um método que nós adotamos para conseguir também trabalhar de forma remota, mas sem deixar em nenhum momento de levar informação para ti de casa. Por isso que os convidados, né, os nossos entrevistados, eles encaminham os conteúdos para a nossa equipe que estão trabalhando em home office e somente no horário do ao vivo, né, na hora que a gente entra aqui no estúdio para o nosso telejornal e no ar, é que então pouca parte da equipe que consegue vir até aqui esse momento e consegue levar para ti as informações através de todos os detalhes que nós estamos buscando ao longo do dia, ou seja, trabalhando em home office, que é o que as autoridades de saúde vêm pedindo para que fique em casa e é o que nós também estamos fazendo. Aliás, depois do intervalo, a gente vai ter no segundo bloco do Jornal da Univates a fala do prefeito Marcelo Calmo e o decreto. Quais são as diretrizes que foram reeditadas para o município nos próximos dias, como o Lajeado irá se portar. É depois do intervalo, aliás, que é muito rápido, a gente já volta. Tá aí, nosso intervalo é muito rápido, é só o tempo de mostrar os apoiadores da nossa TV Univates, Unimed, Arruda e Munhoz, e a gente já retorna com o segundo bloco do Jornal da Univates ao vivo, nessa luta da TV Univates contra também o coronavírus, a gente fazendo a informação chegar até ti que está em casa. Aliás, a gente continua essa repercussão do Covid-19 aqui no Vale para chamar de imediato o prefeito Marcelo Calmo. Ele que vem diariamente nas redes sociais, utilizando a internet para levar essa informação para as pessoas aqui da cidade. E a gente também utiliza o canal aqui, a TV Univates, para te levar as informações da prefeitura. E é justamente ele que vai explicar um pouco mais desse decreto que foi reeditado para o município para os próximos dias. Como o Lajeado irá se portar nos próximos dias com relação ao Covid-19. Quem responde isso é o prefeito Marcelo Calmo. Olá pessoal, quarta-feira, 31 de março. A gente está trazendo as informações para vocês um pouco mais tarde, porque hoje foi um dia de reunião da ANVAT, dos prefeitos, e também estávamos trabalhando no novo decreto que vai regulamentar as atividades nesse estado de calamidade pública aqui na cidade de Lajeado. Estaremos apresentando então no decreto 11.506 algumas medidas mais restritivas, algumas medidas que elas caracterizam o afastamento social, e, por outro lado, também algumas medidas que elas permitem que algumas atividades elas voltem a ter a sua rotina, e principalmente atividades relacionadas aos autônomos. Mas vocês poderão ter acesso a todas as disposições do decreto assim que ele for publicado, deve estar saindo. Sobre a reunião da ANVAT, a maioria dos prefeitos optou pela volta do comércio, e a gente está mantendo as restrições porque trabalhamos ainda como semana de pico a última semana de abril e vamos estendendo todas essas restrições na cidade para que a gente possa passar com tranquilidade essa semana de pico, que é a última semana de abril. E tudo isso que a gente está plantando agora, eu tenho certeza que a gente vai colher logo ali na frente, no período mais delicado do ano, que é o período de inverno. E todas essas medidas, todo esse baixo número de pessoas efetivamente comprovadas com o coronavírus, vai ser importante para que o número de casos em Lajeado seja restrito, seja muito menor do que caso as medidas não tivessem sido tomadas. Trago uma notícia boa também, tem circulado bastante informações sobre casos de contaminação comunitária e recebemos agora há pouco o resultado de um teste de um funcionário de uma grande empresa da cidade e esse teste foi negativo. Esse mesmo teste foi feito numa outra trabalhadora da empresa em Taquari, então a pessoa que mora em Taquari, e dessa pessoa de Taquari ele foi positivo. Pode ser que essa pessoa tenha se contaminado em outro local, mas é com muita alegria que a gente traz esse caso negativo dessa contaminação comunitária. Assim que surgirem novas notícias a gente traz, provavelmente estaremos na sexta-feira de novo, nos reunindo, propondo novas regras para o comércio na semana que vem, para as atividades como um todo, e principalmente do comércio, que está sendo uma das áreas mais restritivas. Mas tudo vai depender do avançar dos casos e da análise que a gente vai fazer, vai continuar fazendo dia a dia. Grande abraço e até mais. Obrigado ao prefeito Marcelo Calmo. A gente volta a acionar a repórter Bianca Malman, ela que vai trazer os detalhes atualizados quanto aos casos daquelas pessoas aqui no Vale do Taquari já confirmadas e os suspeitos de Covid-19.
Exato, a gente traz agora então os dados atualizados sobre o novo coronavírus aqui na região. Bom, na verdade a gente começa falando a nível de estado. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou na tarde de ontem a confirmação da 4ª morte em decorrência do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher de 84 anos de Novo Hamburgo que apresentava comorbidades. Ela foi internada na terça-feira da semana passada e faleceu no sábado. O resultado positivo do exame de coronavírus, ele foi divulgado na tarde de ontem. Bom, e falando de região, o município de Taquari divulgou ontem a confirmação da primeira infecção por coronavírus no município. Trata-se de uma mulher de 26 anos que está em isolamento domiciliar. Com este caso, então, o Vale do Taquari possui 10 casos confirmados. São 5 em Lajeado, 2 em Antagorda, 1 em Cruzeiro do Sul e 1 em Estrela. Então, somando a esse de Taquari. Além disso, aqui em Lajeado, 10 exames aguardam resultado do LACEN, o laboratório de Porto Alegre. Stout, voltamos com você. Obrigado, Bianca. Aliás, nós aqui da TV Univates, que somos a única emissora, né, do Vale do Taquari de televisão que segue nessa repercussão e mantendo um telejornal ao vivo no ar diário de 45 minutos para conseguir te levar a informação realmente do que tu precisa saber, obviamente, ficando em casa. E a gente segue justamente falando sobre o Covid-19, mas agora é para acionar a Larissa Santos. Ela, que direto de Teutônia, porque é o que eu comentei, né, desde o início dessa edição do telejornal, e a gente vem falando há dias aqui na TV Univates, que a nossa equipe também trabalha em home office, ela chega agora para te trazer alguns detalhes sobre um curso de boas práticas que aconteceu na cidade de Estrela. É uma ação do município vizinho aqui, Lajeado, mas quem tem todos os detalhes é a Larissa Santos. Boa noite, Larissa. Boa noite. Comerciantes e prestadores de serviço de Estrela participaram ontem e hoje do curso de boas práticas de combate ao Covid-19. Essa é uma das exigências para a reabertura do comércio, assim que as atividades forem liberadas pelo Poder Executivo Municipal. Quem ofereceu o curso foi a Vigilância Epidemiológica de graça. Cada participante recebeu um certificado, sendo que somente com este documento será feita a liberação para o funcionamento de cada estabelecimento. O curso teve duração em média de 30 minutos e era possível apenas um representante de cada estabelecimento participar. As turmas fecharam entre 10 pessoas, respeitando sempre as medidas de segurança, distanciamento entre pessoas e também higienização. Os encontros ocorreram na sala de treinamento da Caxias, na Biblioteca Pública Municipal e também na Câmara de Vereadores de Estrela. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Larissa Santos, direto de Teutônia. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rápido mesmo, é curtíssimo para quando a gente voltar no terceiro bloco falar sobre economia. R$600 é o valor aprovado pelo Senado para os trabalhadores informais. Detalhes sobre isso e muito mais nessa edição ao vivo do nosso telejornal, repercutindo a questão do coronavírus aqui no Vale do Taquari. Então sai daí, a gente já volta. É muito rápido, é só o tempo da gente citar os nossos apoiadores, Unimed, Arruda e Munhoz, e a gente já retorna com mais um bloco do Jornal da Univates, nessa edição do dia 31 de março, que agora vai abordar a questão da economia. A gente bateu um papo com um professor aqui da instituição, que é economista, o professor Samuel Deconto, e ele vai falar um pouco mais, explicar essa questão do valor de R$600 que foi aprovado agora pelo Senado. A Câmara dos Deputados já havia passado o valor de 200 para 600 e agora é R$600 o valor que foi aprovado e vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro para os trabalhadores informais. Que tem todos os detalhes desses impactos é o professor Samuel Deconto. Boa noite. O que é esse auxílio aprovado pelo Congresso Nacional de R$600 aos informais, trabalhadores informais, e até R$1.200 às mães solteiras, tá? Então esse é um benefício, um auxílio, enfim, governamental para aqueles que têm uma renda mensal de até meio salário mínimo ou têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, quem vai ser abrangido por essa política serão os trabalhadores informais, os desempregados, os autônomos e os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, tá?
Esse benefício também vai poder abranger quem tem o Bolsa Família, tá? Mas quem, por exemplo, está no seguro-desemprego, aí não abrange. Qual é o prazo de duração? Bom, na verdade, o projeto tem a ideia de abranger durante a pandemia, durante o período da pandemia, no mínimo 3 meses, tá? Mas já se fala que pode ser prorrogado por mais 3 meses. Então, o objetivo é justamente dar um auxílio, proteger aqueles mais necessitados nesse momento complicado que a gente está passando, durante essa pandemia aí que está ocorrendo, tá? E de que forma será entregue esse valor? Bem, na verdade, ainda está se estudando a melhor forma de fazer com que esse recurso chegue até as pessoas, mas já se sabe que será utilizado os bancos públicos, né, os correios, caixas lotéricas, né, casas lotéricas, para que esse recurso então seja drenado para as famílias, enfim, as pessoas que precisam desse recurso nesse momento. Obrigado, professor Samuel Deconto, ele que é economista, estava explicando justamente as questões aí que estão sendo abordadas agora pelo Senado e está indo para a sanção do presidente Jair Bolsonaro dos R$600, valor que vai ser destinado aos trabalhadores informais. A gente segue a repercussão através do nosso telejornal, aqui o Jornal da Univates, para justamente estar acionando agora a Bianca Malman, é isso, né? A Bianca, isso. Repórter Bianca Malman, ela que volta com mais detalhes econômicos agora para te explicar um pouco sobre os impactos frente ao turismo. É ela que tem mais informações sobre isso. Vai lá, Bianca. Exato. Isolamento social, quarentena e fechamento de fronteiras. São diversos fatores que fizeram a pandemia do novo coronavírus afetar também o setor do turismo. E para a gente entender de fato quais foram estes impactos, soluções e expectativas, a gente conversa agora com a Érica. Ela que é proprietária de uma agência de turismo aqui da região e teve a rotina um pouco modificada no trabalho nesses últimos dias. Érica, qual o atual cenário para esse setor de turismo e de viagens, principalmente aqui para a região? Oi, Bianca, tudo bom? Bom, quem compra uma viagem sempre tem a expectativa de viajar. Então, quem tinha disponibilidade para remarcar a viagem para o segundo semestre, fez isso. Uma porcentagem menor de pessoas que não tem como remarcar pediram daí o cancelamento e o reembolso das viagens. E qual a expectativa para os próximos meses? Quando a situação deve se estabilizar e voltar ao normal, Érica? Bom, a gente pode dizer que o turismo está passando pela sua mais grave crise, né? Além dessa questão de saúde, a gente vê que tem uma crise de confiança também. O consumidor pensa, será que é seguro viajar? Além disso, a gente tem crise econômica, então tem muitas pessoas que vão reter o dinheiro e utilizar para outros fins que não viagem. Então, é difícil a gente dizer quando que vai ser essa retomada, né? A melhor das hipóteses seria agosto, que é depois do nosso inverno, aqui, final do nosso inverno, a gente vê como um momento de retomada. Até lá, a gente ainda acha que essa questão do coronavírus vai estar bem grave. E quem estava planejando fazer uma viagem no segundo semestre ou no ano que vem, enfim, essa pessoa deve continuar o planejamento da viagem ou é melhor esperar esse momento passar para então sim fazer esse planejamento? E da mesma forma, quem está indo em busca tem alguma vantagem na compra de passagens ou reserva de hotéis nessa época agora de pandemia? Nesse momento, tem muitos hotéis, companhias aéreas e agências de viagem fazendo ofertas super boas para viagens futuras. Então, se o cliente tem uma reserva separada para esse fim, sim, é um momento muito oportuno e vale bastante a pena planejar a viagem agora. Tá certo, a gente que falou de impactos econômicos, falou de turismo.
A gente vai agora abordar um estudante, né, que está fazendo intercâmbio dentro daquela nossa proposta aqui do nosso telejornal de trazer alguns relatos de pessoas que são do Vale do Taquari ou passaram por aqui, moraram aqui em algum momento e hoje estão fora do Brasil, para justamente tentar te mostrar através desses relatos, dessas falas, possibilidades que a gente possa ter daqui a pouco de também estar superando determinados desafios que estão nos sendo impostos a partir desse momento da pandemia do coronavírus. Hoje quem chega por aqui é o Jackson, ele que é estudante do curso de Educação Física da Univates e está fazendo um intercâmbio em Bogotá, na Colômbia. Boa noite, Jackson. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Univates. Bom, me chamo Jackson Augusto von Miller, eu estou aqui na Colômbia realizando intercâmbio pela Univates. Vou ficar meio ano até dia 24 de julho. Estou aqui há 2 meses e sou estudante do curso de Educação Física licenciatura. Bom, a cidade que eu estou morando aqui na Colômbia é Bogotá, que é a capital da Colômbia, então. E no momento a gente está tendo aulas virtuais, igual a Univates, iguais outras universidades do mundo. E semana passada, dia 20 de março, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, ele declarou quarentena total em Bogotá. As pessoas não podem mais sair de casa, elas só podem sair para fazer compras básicas, como ir no supermercado, ir em farmácia. E essa quarentena, até o momento, é para durar até o dia 12 de abril, que é domingo de Páscoa. E nos últimos dias tem passado helicópteros com interfones muito altos, avisando a população pela noite, avisando a população que não pode sair de casa, que quem sair de casa pode ser preso, levar multa, e no caso de estrangeiros, eles mandam de volta para o país. Estamos acompanhando bastante os noticiários aqui na Colômbia, mas não tanto como nos últimos dias. E a imprensa fala 24 horas, basicamente, sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre o Covid. E hoje eu pesquisei alguns dados sobre como que está a situação, como que está os casos aqui na Colômbia. E no momento temos 769 casos confirmados aqui na Colômbia. 15, felizmente, já foram recuperados, estão sem o Covid, estão sem o coronavírus. E, infelizmente, 14 mortes. No sábado eram 6 mortes e hoje já duplicou mais do que o número, né? Então já somos 14 mortes. É difícil a gente ver as pessoas caminhando pelas ruas, elas estão respeitando bastante a questão do decreto do presidente, o Ivan Duque, então, né? A gente geralmente vê elas caminhando com sacola ou mercadorias, fazendo compras básicas. Então é difícil a gente ver alguém caminhando na rua para passear ou algo do tipo, né? Bom, queria agradecer o espaço por poder trazer informações da Colômbia. Acho super relevante, super importante trazer dados de outras partes do mundo para a nossa região, tá? Queria mandar também um abraço para minha família, para meus primos que estão acompanhando a TV Univates no momento e falar para eles que eu tô bem, que eu tô me cuidando. Vocês aí também se cuidem, todo mundo, tá? Um grande abraço e até mais. Certo, obrigado, Jackson. Se cuide por aí, né, na Colômbia. Ele está falando direto de Bogotá, nós que viemos todos os dias trazendo relatos, então, de pessoas que estão fora do Brasil para relatar um pouco, justamente explicar a sua situação frente à pandemia do coronavírus. Aliás, é o que a gente vai continuar repercutindo depois do intervalo. Quando a gente voltar, nós temos um assunto importante falar. A gente vai dizer para você sobre as questões afetivas. Como se manter isolado e manter a questão do carinho, enfim, os sentimentos bons entre as pessoas. Tudo isso e muito mais. Tem muito conteúdo ainda nessa edição do Jornal da Univates. Não sai daí. Nós já voltamos do intervalo, apoiados pela Unimed e também pela Rude Munhoz, para nesse bloco do Jornal da Univates, tá de imediato chamando a Larissa Santos, ela quem vai te trazer um conteúdo muito bacana que foi apurado por ela, trabalhando em home office, como eu já expliquei ao longo dessa edição. Nossa equipe está trabalhando de casa, seguindo as orientações das autoridades de saúde, e ela traz agora um conteúdo muito bacana, que fala sobre a questão da amamentação, da gestação e dos cuidados com o recém-nascido. É isso mesmo, Larissa? Boa noite.
É isso aí, Marcos. A Eliane da Costa é enfermeira obstetra e também leciona no curso técnico de enfermagem da Univates. Ela vai explicar pra gente como funciona a relação de uma mãe infectada pelo coronavírus com o seu filho, durante e pós-gestação. Eliane, inicia explicando. O vírus do Covid-19 passa de mãe para filho durante a gestação? Não há nada específico, evidências científicas que dizem que possa passar, até porque o coronavírus ele é um vírus novo, né, pouco conhecido, e ele passa a infecção através de gotículas, secreções contaminadas, então não passa para os bebês, tá? Durante a gestação. A Organização Mundial da Saúde afirma que é importante, durante essa situação, a mãe manter o laço com o seu filho amamentando, para ele criar anticorpos. Nesse sentido, quais os cuidados uma mãe infectada deve ter com o seu filho durante a amamentação e também pós? Deve continuar em relação à amamentação por causa dos anticorpos que o leite materno tem para os seus bebês. Então, quando for dar de mamar para o seu bebê, a mulher, né, a puérpera, a mãe, então, deve estar usando a máscara, deve sempre higienizar as mãos com água e sabão, usar o álcool 70, tá? Higienizar a mama também com água e sabão. E ter o contato com o bebê na hora da amamentação. Colocar, então, o pai também nas atividades em relação ao banho, aos outros cuidados com o bebê, troca de fralda. Pedir ajuda do pai nesse caso, colocar ele junto nos cuidados com o bebê. A gente volta agora para falar da questão comportamental, né? A gente que ouviu agora um relato justamente de uma professora aqui do curso de enfermagem sobre a questão da gestação, do recém-nascido. Agora a gente vai falar sobre os laços afetivos em espaços de isolamento social. É momento de ficar em casa, mas, pessoal, quando tu fica em casa com os familiares, né? Com pessoas próximas o tempo todo. Até que ponto existem os limites de horário, a questão do trabalho, home office também. Como manter isso tudo alinhado para ter realmente um bom momento e que esse espaço também seja de aproveitamento e de carinho entre as pessoas. Quem traz os detalhes agora na reportagem que você vai ver na Jornal da Univates é a professora aqui do curso de Psicologia que tem todos os detalhes para ti. Vamos dar uma olhada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus nas relações familiares. Com as escolas fechadas e a restrição ao trabalho, com a indicação de que as pessoas fiquem em casa, isso gera um convívio mais intenso entre as famílias, que tanto pode ser um motivo de conflito, quanto uma forma de aproximação e cuidado. E para isso, acho que algumas coisas são importantes que a gente possa pensar. Uma delas é que os casais possam se escutar mais, ter mais tolerância um com o outro, e a conversa passa a ser o recurso principal para que os conflitos não existam, né? Ou que, se existam, possam ser resolvidos. Porque está todo mundo com mais ansiedade, com mais angústia, com mais medo e muito mais intolerantes. Então, a tolerância e a flexibilidade são recursos fundamentais para as famílias nesse momento. Em relação às crianças, é importante que os pais possam ser motivos de segurança para essas crianças que estão muito mais em casa agora, sem o contato com os amigos, sem contato com a escola. Então, que os pais, os cuidadores, possam explicar para os seus filhos o que está acontecendo, que possam ser verdadeiros, que possam explicar numa linguagem apropriada a idade de cada criança. Que se disponibilizem, né, a fazer esse cuidado mais próximo. É importante ter uma rotina, com certeza, né? Uma rotina com afazeres da escola, mas é importante lembrar que a casa não é a escola. Então, vamos respeitar o tempo das crianças, o tempo dos filhos de vocês, que possam ter momentos de lazer, que possam ter as suas refeições nos horários, que possam ter uma rotina, ainda que uma rotina dentro de casa.
certo? Que os pais possam encontrar momentos de brincar, momentos de entrar em contato de forma virtual com os amiguinhos. Isso é muito importante no cuidado das crianças e, consequentemente, no convívio da família como um todo. Que vocês possam ter contato com os idosos de uma forma mais virtual, achando esse modo de conversar. Se isso não tem possibilidade, então que as fotos, que esses recursos possam ser usados dentro da família. É importante também colocar que os conflitos eles vão existir, mas quanto mais a gente conversar, quanto mais a família conseguir se flexibilizar, e também muito importante respeitar o limite e a privacidade de cada um dentro desse espaço familiar. Que a gente possa passar por isso de uma forma mais tolerante e mais flexível. Tá certo, a gente agradece a professora Pamela Machado, ela que é do curso aqui de Psicologia da Univates, trouxe mais detalhes justamente sobre essas questões dos laços afetivos nesse momento de espaço, de isolamento social. Aliás, a gente não costuma fazer isso aqui na TV Univates dentro de um telejornal, mas como nós somos a única emissora do Vale do Taquari que segue levando um telejornalismo agora de cerca de 45 minutos diário ao vivo, a gente não costuma mandar abraço pro pessoal de casa que está interagindo, mas como chegam por aqui mensagens, eu vou abrir uma exceção e vou mandar abraço aqui para Juliana Ávila, que está dizendo que show o programa, e o Marcelo Grade está dizendo que fala Marcos, show assistindo direto da Bahia. Um abraço aí, meu amigo Marcelo Grade, um abração para todo mundo que está nos sintonizando pelo facebook.com/TV Univates, a gente que está ao vivo também pelo canal 15, abraço aí em diversas cidades do Vale do Taquari, através do HD, o canal 15, e também pelo canal 15 da NET Lajeado. Como último conteúdo dessa edição do Jornal da Univates, do dia 31 de março, a gente tem os detalhes sobre cuidados com o teu pet, com o teu animalzinho, teu cachorro, teu gato, enfim, o animal que tu tiver em casa nesse momento de pandemia, Covid-19. É um momento de risco, de problemas para todo mundo e a gente sabe disso. Mas e quanto aos animais? Como fazer com eles? Quem tem todos os detalhes é o veterinário Tiago. Boa noite, Tiago. Olá, amigos da Univates. Meu nome é Tiago Pedrazani, sou médico veterinário há 19 anos. Sempre trabalhei com cachorro e gato e a gente está passando por uma dificuldade. E nessa dificuldade está ocorrendo várias dúvidas quanto ao Covid. Devido ao animal passar, não passar a doença para nós. Bom, o seguinte, a princípio os animais não passam para nós, mas não custa a gente se cuidar, porque eles acabam transportando a doença. De que forma eles transportam? Eles vão para a rua, onde provavelmente passou uma pessoa que espirrou, deixou o vírus ali, e a patinha acabou se agarrando a esse vírus. O cachorrinho vai, entra para dentro de casa, e a gente agrada o cachorrinho, bota a mão na boca, no olho, pode acontecer, se contaminar. O que a gente pode fazer para evitar? Primeiramente, igual para nós, evitar aglomerações, onde passaram muitas pessoas, muitos cachorros, não passear com eles. Evita, tem que sair, vai em outro local onde teve menos animais. Primeira coisa. Chegou em casa, quer dar um banho? Dá, claro, óbvio, não vai dar banho todo dia no cachorro, mas tentar lavar as patinhas com sabão, que a princípio ele consegue matar o vírus, isso aí é uma grande coisa. Quanto às pessoas que têm sintomas da doença, vamos cuidar do cachorrinho também, porque se vai, espirrou, tossiu em cima do cachorro, vai ficar no pelo dele, ele não vai transmitir a doença, não vai ser incubado nele. O que acontece? Ele vai chegar outra pessoa em casa, vai passar a mão nele, vai fazer um carinho, obviamente, e vai botar a mão na boca de novo, vai se infectar. Então vamos cuidar também deles. Eles não vão pegar a doença, mas vão transmitir de forma indiretamente. Tá certo, obrigado ao médico veterinário Tiago pelas explicações dos cuidados quanto aos pets, né, nesse momento que a gente vive de pandemia. A gente encerra assim essa edição do Jornal da Univates, te lembrando que amanhã a gente tem mais repercussão sobre o Covid aqui no Vale do Taquari, te atualiza quanto aos casos, te explica mais sobre o decreto municipal que foi reeditado no dia de hoje pela Prefeitura Municipal e traz outras notícias.
E só para terminar, te reforçando que esse é o nosso compromisso contigo, como TV universitária, como TV que pertence a uma instituição comunitária de ensino superior. Nós continuaremos, obviamente, que tomando todos os cuidados com relação à higienização e também trabalhando em home office, o que pedem as autoridades de saúde, mas nós continuaremos te levando informação diariamente, para que tu fique em casa, seguro e todo dia bem informado. A gente volta amanhã com mais uma edição ao vivo aqui do Jornal da Univates, com toda a nossa equipe trabalhando em home office. Valeu, um abraço, tchau! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.